Eu segurava a mão do meu filho Mateus com força enquanto atravessávamos o corredor estreito do centro comercial. Ele tinha apenas 6 anos e caminhava distraído, sem perceber que aquele dia estava prestes a dividir a nossa vida em antes e depois. Eu respirava fundo, tentando controlar o tremor nas pernas. No bolso interno da minha jaqueta, dobrado com cuidado, estava um comprovante que valia mais do que qualquer bem que eu já tive. Era o tipo de coisa que muda destinos, que redefine quem você é aos olhos do mundo. Eu repetia em silêncio que tudo ia valer a pena. Mateus segurava um pequeno presente simples, comprado com moedas esquecidas no carro. Ele sorria com aquela inocência que só criança tem, perguntando se a mãe ia gostar da surpresa. Eu disse que sim. Mesmo com o peito apertado, a loja da minha esposa ficava quase no final do corredor. Quando avistei a fachada, algo me incomodou imediatamente. As luzes estavam apagadas, a porta trancada e a placa virada, como se fosse horário de almoço. Mas já passava das 4 da tarde. Ela nunca fechava naquele horário. Sempre dizia que cada minuto com a porta abaixada era dinheiro perdido. Meu instinto alertou, mas eu ainda tentei racionalizar. Talvez tivesse passado mal. Talvez tivesse ido resolver algo rápido. Usei a chave reserva para entrar sem fazer barulho. O sino da porta tocou baixo, ecoando num espaço vazio demais. Mateus chamou pela mãe, e eu pedi silêncio, dizendo que faríamos uma surpresa. Caminhamos devagar até o fundo da loja, onde ficava o pequeno escritório. Antes mesmo de chegar, ouvi sons que não pertenciam a um ambiente de trabalho. Risadas abafadas, respiração pesada, palavras ditas num tom que eu reconheceria em qualquer lugar. Quando ouvi a voz dela, meu corpo travou. Não havia dúvida. Era minha esposa, falando com alguém que não era eu, usando uma intimidade que havia meses não existia dentro de casa. Ela ria enquanto dizia frases cruéis, mencionando meu nome com desprezo, zombando da minha rotina, da minha ausência, do meu esforço. Cada palavra atravessava meu peito como um golpe lento. Mateus deu um passo à frente. Curioso, larguei tudo no chão, me joguei na frente dele e tapei seus ouvidos com força. Prensei sua cabeça contra o meu peito, tentando protegê-lo de algo que eu mesmo não conseguia suportar. Saímos dali rápido, em silêncio. Ele perguntava por que a mamãe não estava, e eu não tinha resposta. Apenas caminhei até o carro com lágrimas escorrendo pelo rosto, tentando manter a voz firme. Ela me via como um fracassado, como alguém descartável. O que ela não sabia era que, naquele mesmo dia, eu tinha conquistado algo que mudaria o futuro do nosso filho para sempre. E ela tinha acabado de se excluir desse futuro. Meu nome é Rafael, tenho 45 anos. Durante muitos anos, trabalhei em uma grande empresa financeira, com salário estável e uma vida confortável. Foi nessa fase que conheci Laura, minha esposa. Laura era carismática, determinada e cheia de sonhos. Quando decidiu abrir uma loja, eu a apoiei sem hesitar. Investi minhas economias, vendi bens, apostei tudo naquele projeto, porque acreditava nela. Quando perdi meu emprego após uma reestruturação, nossa realidade mudou drasticamente. Eu passei a trabalhar dirigindo longas horas por dia para sustentar a casa. E foi aí que o olhar dela mudou. O carinho se transformou em cobrança. O respeito virou comparação. Ela começou a mencionar um homem influente do centro comercial, alguém sempre disposto a ajudar com aluguel, prazos e outros favores. Minha rotina se tornou exaustiva. Eu acordava antes do sol, rodava até tarde, comia mal, dormia pouco. Mesmo assim, eu mantinha um pequeno ritual semanal, quase como uma conversa silenciosa com o destino. E naquela semana, algo improvável aconteceu. Um resultado inesperado.
Um número que se repetia na minha mente. Eu conferi várias vezes porque parecia impossível, mas era real. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha vencido. Decidi não contar de imediato. Eu queria transformar aquilo em um gesto de amor, uma surpresa que apagaria todas as nossas dificuldades. Planejei cada detalhe, cada palavra, cada reação que ela teria. O que eu não sabia era que aquele gesto romântico se tornaria o dia mais doloroso da minha vida. Voltar para o carro depois do que eu ouvi foi como dirigir sem rumo dentro da própria cabeça. Mateus perguntou por que eu estava chorando. Eu disse que era cansaço. Disse que a mamãe estava muito ocupada. Menti para proteger a inocência dele, mas por dentro tudo estava quebrado. A traição doía de um jeito físico. Era uma dor que parecia rasgar a pele, mas o que mais machucava era o desprezo. Saber que todo o meu esforço, todas as horas que eu passava longe de casa, serviam apenas de cortina para uma mentira contínua. Naquele momento, eu entendi que revelar a minha vitória seria o maior erro possível. Se eu falasse, ela choraria, pediria perdão, faria promessas vazias. E legalmente, por ainda sermos casados, ela levaria metade de tudo. Procurei um advogado ainda naquela noite. Ele foi direto, quase brutal, na sua honestidade. Me disse que se eu quisesse proteger o que eu tinha conquistado para o meu filho, eu precisaria agir com uma frieza absoluta, precisaria ser estratégico, quase um ator. Voltei para casa, fingindo normalidade. Aguentei comentários ácidos, olhares vazios e mentiras mal ensaiadas sobre o dia dela. Dormi em outro cômodo, dizendo que estava cansado demais para sequer subir as escadas. Nos dias seguintes, preparei tudo em silêncio. Reuni documentos, acordos e provas. Cada passo precisava ser calculado. Qualquer erro custaria caro, não apenas em dinheiro, mas no futuro do meu filho. Comecei a demonstrar uma derrota ainda maior. Reclamei de dinheiro, de trabalho, de cansaço extremo. Ela reagiu exatamente como eu esperava, com impaciência, desprezo e uma irritação crescente. Até que, no momento cuidadosamente planejado, eu sugeri a separação. Disse que ela merecia mais, que eu me sentia um peso na vida dela e que o melhor era seguirmos caminhos diferentes. Não houve resistência, houve alívio no rosto dela. Um alívio que confirmou tudo o que eu já sabia. O acordo de divórcio foi assinado rápido demais. Ela abriu mão de tudo com uma confiança cega, acreditando estar se livrando de um problema, de um fardo financeiro. Eu saí daquele escritório oficialmente sem nada. Minutos depois, finalizei o processo que mudaria a minha vida para sempre. O que ela não sabia é que cada assinatura dela era um passo mais perto do próprio colapso. Algumas semanas depois, um evento reuniu todos os lojistas no centro comercial e foi ali que as máscaras finalmente caíram. Quando eu entrei naquele lugar, não como um espectador, mas como o novo proprietário do empreendimento, o silêncio foi absoluto. As conversas pararam, os olhares se viraram para mim. Laura riu no começo. Ela achou que era uma piada de mau gosto, até entender que tudo era real. Que cada decisão dela, cada palavra de desprezo, cada escolha tinha consequências irreversíveis. Nada precisou ser dito em excesso. A verdade se apresentou sozinha, nua e crua. O olhar dela, uma mistura de choque, raiva e arrependimento, dizia tudo. Saí dali com meu filho pela mão. Aquilo não era vingança, era justiça silenciosa. Era sobre proteger o futuro de quem realmente importa. Hoje, eu vivo com tranquilidade. Meu foco é meu filho, minha paz e um futuro construído sem mentiras. Algumas pessoas perdem tudo, não porque são enganadas, mas porque subestimam quem esteve ao lado delas o tempo inteiro, lutando em silêncio.
Se você gostou dessa história, se inscreva no canal e ative as notificações. Sua história pode ser a próxima. Obrigado por assistir!